Em 1991, no interior do Rio de Janeiro, um corpo foi encontrado no meio da mata. Em 15 de fevereiro, a vítima, que foi identificada, se chamava Eliana Macedo Xavier. E essa foi a primeira vítima de vários assassinatos dos irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, ou como eles ficaram conhecidos na época, que são os irmãos necrófilos. O apelido dos irmãos foi apelidado por causa dos jeitos que eles faziam quando matavam a vítima, onde que eles matavam, faziam o ato sexual com a vítima quando ela já estava falecida. E informações da época diziam que eles já haviam matado mais de 22 mulheres, mas oficialmente só foram apenas 8 mulheres que foram oficialmente confirmadas. E prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Senhor Limão, e seja bem-vindo a O Mês do Terror. Eu vou chamar assim, é um nome meio genérico, mas eu não pensei no nome melhor. Eu já falei de vários filmes bastante pesados, tipo Requiem para um Sonho, que é um filme bastante pesado, até mesmo de casos reais, onde que eu falei sobre Elefante de 2000, que foi um dos meus primeiros vídeos. É um vídeo que tá bem mediano, eu não sei como ele tá hoje em dia, faz tempo que eu não revisito ele para ver como ele tá. Mas é um vídeo que eu gostei. Eu pesquisei bastante pra tentar deixar tudo mais bonitinho. Eu acho legal aquele vídeo. Mas mesmo que faça muito tempo que eu não vejo. Mas continuando. E hoje eu irei falar sobre o filme que adapta a operação policial que ocorreu contra os meninos. Onde que teve uma imensa caçada. Tipo, quase mais de 100 pessoas foram pra caçar esses dois irmãos. Mas também falar sobre o oculto no interior do Rio de Janeiro, hein? No meio de uma favela, uma operação policial se iniciava para capturar um assassino, e esse tal assassino estava levando uma vítima, uma possível vítima, e eles estavam lá esperando o melhor momento para pegá-los. Então eles ficam lá esperando, e o sargento percebeu que o homem estava segurando algo, como se estivesse armado. O sargento manda eles pararem o avanço, mas mesmo assim eles ainda continuam. E então, quando ele vai atirar, a esposa do tal assassino começa a chorar, chamando eles de assassinos. Então o filme corta para um pequeno interior do Rio de Janeiro, onde que esse sargento, que se chama Theo, é levado para investigar uma série de assassinatos em Mata Atlântica. E nesse mesmo local era a sua antiga cidade natal, que, como ele mesmo diz, infelizmente ele teve que voltar. Eles perguntam a única vítima que havia sobrevivido ao ataque, e o filme mostra em um flashback a morte do namorado da vítima e também do seu... Vocês entenderam. Ela aponta para o Ibrahim, que no filme tem outro nome, mas eu vou chamar os nomes dos assassinos reais, para ficar muito mais fácil de associar. Mas os nomes que foram utilizados no filme vão estar aparecendo na tela, se eu me lembrar. E o Theo pergunta se tinha mais outra pessoa junto do Ibrahim, e ela recusa. Então o padre interrompe eles e pede para eles deixarem ela descansar um pouco, e convida o Theo e o Everton para sua missa. Depois da missa, o Theo abraça sua tia, então ela começa a falar sobre o terror que a cidade estava sofrendo por causa dos irmãos, e pede para que quando ele tivesse um tempo, ele fosse na fazenda da família para eles conversarem melhor. Então ela se despede. Eles perguntam a algumas pessoas da população sobre os meninos, e o padre fala que eles frequentavam um pouco a igreja, mas foi por um pouco período de tempo. Mas, em geral, as pessoas falam que os moleques haviam sofrido bastante violência do pai deles, que era uma pessoa que bebia muito, e diziam que o pai deles
e eles faziam rituais de voodoo ou coisas capirotescas, como eles chamam. No entanto, a Dora, que é uma conhecida de longa data do Theo, diz ao contrário, diz que o povo praticamente abandonava esses moleques, onde que eles não faziam nada com aquelas duas crianças. E agora um show de edição que esse filme dá. O Everton, que é o parceiro do Theo, pergunta sobre esse negócio de religião e pacto com o diabo. E o Theo, velho, é bem descrente com a religião, e em paralelo a isso, um homem que é o pai dos dois irmãos começa a fazer um ritual religioso. Então o filme cria esse contraste que, mesmo sendo obviamente um contraste, eles conseguem unir essas duas coisas por causa da história. Então essa cena consegue se conectar muito boa. Isso é barriga assim ao cinema. Os dois vão à casa dos pais dos meninos e a mãe diz que ela não sabe onde é que eles estão e que já faz muito tempo que eles não o veem. O Everton se aproxima da casa para tirar uma foto, então, cambaleando para os lados, o Sebastião, o pai dos meninos, aparece. E como um belo pai, ele diz: "Ah não, pode matar essas duas pragas." Então, quando ele está indo embora, mostra as suas costas totalmente marcadas. O Theo pergunta sobre a agressão que o Sebastião fazia com os moleques. Não deixa que mata eles. Duas moradoras da cidade estavam voltando para casa, então elas vê que havia uma luz ligada, sendo que quando elas saíram não tinha uma luz lá. Então, armadas, elas começam a se aproximar com cautela, então elas entram na casa e vê que a luz estava vindo da geladeira. Quando o dia amanhece, o Theo e o Everton acham o corpo da mulher crucificado. Eles perguntam à mulher que havia conseguido escapar sobre o que ela viu, e ela diz que ela viu um demônio e diz que ele estava sozinho. Ela não viu mais alguém ali, ela só viu apenas uma pessoa, e a maioria dos ataques até agora foram com apenas uma pessoa. E aí que vem a dúvida: onde que está o outro irmão? O Theo decide visitar a Dora e ele pergunta sobre os garotos. E ela conta que eles trabalhavam lá, só que eles acabavam roubando comida. E que depois eles voltavam até ela com cara de famintos. E ela decidia ajudar, já que não tem como não ajudar, né? Das crianças com fome. Então ele pergunta se o pai dela fazia alguma coisa com os moleques, se agredia ou algo do tipo. Então ela diz que apenas uma vez o pai dela acabou expulsando eles porque estavam roubando comida e que utilizou um método, digamos, um pouco violento para expulsar eles. Então o filho da Dora acaba chegando e pergunta de forma muito sincera, dizendo: Ei, quantas pessoas tu já matou? Que coisa boa, hein? Então o Theo diz que não, ele não mata pessoas, ele prende as pessoas. O Theo decide ir na fazenda de sua tia para perguntar se ela sabe de alguma coisa dos moleques, já que ele havia descobrido que eles trabalhavam nessa fazenda. E infelizmente ela não tem nenhuma informação. Então o tio dele acaba chegando e pergunta por que ele fica saindo perguntando sobre o que os moradores fizeram pelos moleques em vez de estar procurando ele. E o tio dele ameaça dizendo que, tu fica na tua, mano. Tu fica de boa. Tu deixa a gente em paz. Porque senão eu vou te expulsar de novo. O cara literalmente ameaçou um sargento e dane-se. O superior do Theo pergunta o porquê que estão demorando tanto para esse caso se desenrolar. E ele fala sobre o incidente do que aconteceu na favela. Diz que, os direitos humanos estão caindo pra cima da gente, mano. Então o Theo decide voltar para o Rio de Janeiro para pesquisar, para ver se tem algo sobre os moleques. E acaba deixando o Everton no comando da operação. Quando o Theo chega na penitenciária juvenil, eles veem que os irmãos acabaram sendo presos por ter feito coisas, né, com a mulher.
e disse que o Ibrahim era bastante violento e que sempre vivia na solitária e que só seria liberado quando completasse 18 anos. Mas o Henrique era completamente diferente, onde que ele sempre tinha um excelente comportamento e sempre andava com a Bíblia, e que foi liberado depois de um mês. No batalhão, o Everton acha uma reportagem antiga da cidade e que nessa reportagem havia o padre e os irmãos vestindo como coroinhas. Então o telefone toca e mais um corpo aparece. E no meio da escuridão e com uma única luz sendo os faróis do carro, eles acham o corpo. Quando o dia amanhece, o Theo começa a andar em direção ao corpo e ele olha fixamente. Aquele corpo era da sua tia, que havia sido brutalmente morta, com as suas mãos amarradas, de forma como se ela estivesse rezando. Eles fazem o funeral e o Theo decide ver o túmulo de sua mãe. Então o Everton pergunta como ela havia morrido. Então, num flashback, mostra que quando o Theo era criança, a sua mãe havia se... Quando o Theo decide prestar condolências ao seu tio sem muita paciência, aponta a arma para o Theo e expulsa ele. Dessa vez o senhor vai ter que me matar. Eles tentam ver um padrão de mortes onde que, pelo que eles descobriram, pelo que eles estão conseguindo entender, os irmãos estão querendo vingança por toda a violência que havia acometido eles por causa dos patrões e das pessoas da cidade. O Everton fala sobre o padre e os irmãos e com tudo aquilo, então os dois decidem ir até o padre perguntar sobre essa história, que ele nunca havia falado isso com eles. Ô filho de uma puta! E eles percebem que aquele carro que quase passou por cima deles era o carro do seu tio, então eles decidem seguir. Então a casa dos pais dos irmãos começa a pegar fogo. Eles ouvem um barulho na mata, então eles começam a correr pelo milharal. Eles andam lentamente e quando o Theo consegue colocar um dos irmãos na mira... Tá armado, cara. É vagabundo, ele vai atirar. Me ajuda. Ai. Ai, assassino. E quando as chamas começam a se apagar, a única coisa que havia sobrado era uma geladeira e também o corpo totalmente carbonizados. Agora só resta os irmãos e eu de negro aqui. Um capitão de polícia havia chegado com mais de 250 policiais para caçar os dois, e agora que ele está no comando. Então Theo decide afogar as mágoas num bar. Então ele pergunta o que caralhos o tio dele estava fazendo naquela noite. Eu estava aqui no bar. E você tá ficando louco igual a sua mãe? É, eu estou realmente ficando louco, já que viver nessa merda dessa cidade te deixa qualquer pessoa louca. E sabe por que eu realmente fugi? Porque eu sinto vergonha. Que ter que suportar um bando de filho da puta racista igual vocês é algo imperdoável. É horrível. Por causa disso que eu fugi, seus merda. Seus filhos da puta. Vagabunda, Dalva! Pega, mata, mata. No batalhão, o Everton tava fazendo a patrulha, eu acho que é isso. Então ele ouve um barulho dos cachorros e um dos cachorros não estava tão bem, ele foi literalmente esfolado. O Theo vai conversar com a Dora e, pelo que eu entendi, o Theo em si, ele considera os seus tios, que são tios de criação, não são de sangue, como pais e tal. Depois da morte da mãe, ele queria muito fugir dessa cidade, só que o tio dele ficou tão puto e disse: é seu merda, sai daqui então.
e expulsou ele. Então quando ele conseguiu essa oportunidade de ir para o exército, para ele conseguir alguma carreira, ele acabou fugindo. Mas antes de fugir, ele havia prometido a Dora que eles iriam fugir juntos, só que ele não havia conseguido. Então por causa disso que ela tem esse ressentimento por causa dele. Então eles pegam, se beijam, que coisa mais fofa. Então ele chama ela pra ela, ele e o Diego, que é o nome da criança, fugirem daquela merda toda. Então ela diz que vai pensar um pouco. E quando o dia amanhece, o Theo e o Everton percebem que os irmãos estão querendo provocar eles. Pra dizer, vocês não vão conseguir pegar essas merda. O capitão chega perguntando sobre a merda que ele fez no bar, sobre aquela briga, pega pra capar do cacete. Então ele diz que ele vai voltar hoje para o Rio de Janeiro para enfrentar o caso jurídico que aconteceu na favela. Quando o Theo está prestes a ir, o Everton pergunta sobre o padre. O Theo começa a seguir o padre e do nada o padre começa a andar pela mata e entra numa cabaninha. O Theo prende os dois e coloca a Moema, que é a vítima que havia sobrevivido. Então ela começa a lembrar do ataque e tal, que ela havia sofrido. E fala que ela viu os dois. Que o Ibrahim havia atacado ela e o Henrique estava olhando nas pedras. O Theo avisa que ela havia mudado o depoimento dela, já que ela disse que não tinha visto o Henrique. Mas agora ela viu? Sei. O Theo tenta negociar um pouco com o Henrique para forçar ele a falar onde é que tá o Ibrahim, já que lá fora tá sendo uma comunidade querendo a cabeça do moleque. O Theo pergunta por que o padre nunca falou sobre os dois estarem na missa e trabalharem na igreja. E o padre continua da defensiva dizendo que ele só queria ajudar os meninos. E o Theo fala que talvez o padre fazia algumas coisinhas erradas, se é que você me entende. Então quando o Theo sai, eles descobrem que o padre realmente fazia coisas horríveis, se é que você me entende. E como em grande parte das vezes o Ibrahim estava sozinho e que talvez o Henrique não tenha nada a ver com isso, mas aí vem o questionamento, como eles vão provar isso? Então o Theo diz que, existem dois problemas, os meus e os seus, você que se foda aí. Então começa a anoitecer, a Dora vai pegar algumas lenhas. E ela havia deixado a porta fechada. E quando ela volta, a porta estava aberta. Então ela pega uma arma, começa a se aproximar e chama o seu filho. Diego! O Theo chega para se despedir e vê que tinha um rastro de sangue no chão. E ele pega a sua arma e começa a andar devagarzinho e entra na casa. Ele acha o Diego ainda vivo e ele deixa o moleque no batalhão. O Theo começa a espancar o Henrique, dizendo, seu merda, agora você vai me dizer, seu porra. Então ele leva o Henrique e o Everton, e o Henrique começa a guiar os dois pela mata. Então eles acham onde que ficava o abrigo do Ibrahim e percebem que tinha um rastro de sangue. Então o Ibrahim havia arrastejado a Dora e havia deixado ela numa pedra. Então consegue achar ela toda machucada, toda, num estado meio deplorável. O Everton prende o Henrique numa parte correndo a ajudar o Theo. O Ibrahim se reencontra com seu irmão e, tristemente, como ele não pode fazer nada, ele acaba deixando o seu irmão preso ali. Infelizmente, a Dora não consegue resistir aos seus machucados e acaba morrendo nos braços do Theo. O Everton é nocauteado por uma pedra e o Theo começa a correr atrás do Ibrahim e consegue colocar o Ibrahim na mira, mas agora sem hesitar ele atira 1, 2 vezes. Agora o assassino está bem na sua frente, com a arma bastante carregada e prestes a atirar. O Everton chega e teleporta e pede para ele não atirar.
Com o corpo do Ibrahim no caminhão e o Theo abraçado com o corpo da Dora, e o filme, de forma bastante melancólica, ele se encerra. Nossa, esse filme me pegou pra caralho, nossa. Porque é uma história que por si só já é bastante pesada. O filme consegue pegar muitas coisas da história real e também criar outras coisas. O Theo, que pra mim é um excelente personagem, eu gosto bastante do Theo, principalmente com o seu drama e com o seu conflito ético sobre o que ele havia feito. Ele havia matado uma pessoa inocentemente. E agora ele tá com um conflito e não quer matar mais alguém, e não quer matar alguém inocentemente. E agora quer ser um policial, e quer prender as pessoas. E quando é colocado a prova sobre a ética que ele tem, mano, é uma cena que eu acho muito foda mesmo. Eu adorei o personagem do Theo. Mas uma coisa que me deixou meio triste é sobre como os personagens que são os assassinos, que deveriam ser os principais, acabam sendo bem deixados de lado. Tipo, eles aparecem bem no final do filme, depois de mais de 1 hora. Como o filme só tem 1h46 por aí, obviamente eu tô tirando os créditos, então por volta de 1h40, o filme não tem muito tempo pra desenvolver. Eu acho que seria, óbvio, o filme fala bastante sobre a violência que eles tiveram, mas eu acho que seria muito legal mostrar de forma bastante visual mesmo, sobre os irmãos fugindo, ou mostrando como eles pensavam realmente diferentes. O que eu acho que seria muito legal. Porque, pô, imagina, mostra um dos assassinatos, onde que um tem um jeito diferente de agir. O Ibrahim sendo muito mais agressivo. O Everton não querendo mais esse tipo de coisa, então tentando evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então, pô, seria muito legal isso. Infelizmente, como o filme é bem curto, ele não consegue dar mais ênfase nos assassinos. Isso me deixa meio triste, porque eu acho que seria muito legal se o filme tentasse focar um pouco mais nos assassinos. Como o filme ele se passa no interior, mostra muitos cenários. Quem já morou no interior sabe. Pô, de manhã é lindo. Como minha família, grande parte é do interior, principalmente parte de mãe, então eu já viajei várias vezes pro interior. Eu já ia pra um sertão. Então eu sei como é. Então quando eu vejo isso, me dá uma pequena nostalgia e tal. Então é o que eu consegui me casar com o filme. Quando chega a noite no interior, pagava. É o que realmente dá medo. Quem já morou no interior e teve que andar pela noite sabe quão medonho é. Porque o filme não se utiliza muito de trilha sonora, principalmente quando é de noite, já que ele só deixa o som ambiente. Isso é impagável, sério, dá medo. Porque é um escuro que você olha pro lado, só vê mato pro lado. Então, se eu for dizer, o filme é muito bom, assisto. É um filme bem pesado. Eu tive que cortar muitas cenas porque, né, o YouTube não gosta. E também por fato de ser muitas cenas pesadas. Então, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, faz aquelas coisas do YouTube, eu agradeceria. Tem o meu Twitter, que é Senhor Lemon. E também perguntem. Você coloca no comentário algum próximo vídeo, algum filme que vocês querem que eu fale sobre o filme, o que eu achei do filme, ou sobre a graça que eu posso fazer. Assiste esse filme. Assiste Estranho Amor. O filme pornô da Xuxa. Não sei o que eu lembrei disso agora. Então, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.